O julgamento da suspeição de Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal ainda está acontecendo e a expectativa fica por conta da leitura do voto da ministra Carmen Lúcia. Ela se posicionou a favor do ex-juiz em 2018, mas pode mudar o entendimento. Nós vamos ao vivo agora à segunda turma do STF para acompanhar a conclusão do voto da ministra Carmen Lúcia. Acompanhe. Me leva, presidente, a encarecer um dado. Houve uma espetacularização daquele dado que, junto com outros que vão se somando, demonstram, portanto, a conduta do juiz que pretendia, portanto, ou que pelo menos deixa claro que a imparcialidade não presidiu todos aqueles atos. Eu me lembro, senhor presidente, que tendo sido relatora talvez de um dos primeiros casos, se não o primeiro, em que nós concluímos o julgamento de um deputado federal, na execução do julgado, eu proibi que fosse sabido onde, quando, em que condições seria preso. O Brasil não viu uma única foto, imagem da determinação deste Supremo Tribunal Federal para execução de uma sentença definitiva. E neste caso não era nem nada disso. Era uma condução coercitiva indevida. Portanto, aqui se tem o primeiro dado que leva, junto com outros, a me levar à conclusão a que chego. O segundo, que também já foi mencionado mais de uma vez, é a autorização para a interceptação dos ramais telefônicos do paciente, dos familiares, dos advogados, antes de adotar as outras medidas investigativas, e neste caso, faço coro sim, a que esta cabal demonstração, a vida numa sequência de providências, foi ao arrepio da lei, não apenas em relação ao paciente, mas visando o paciente. Se teve uma expansão de quebras de direito que tornam impossível a defesa de alguém, e foi lembrado já hoje aqui, quem foi advogado sabe bem que a entrevista da parte com o advogado e o relevo do advogado é essencial para que o direito de defesa seja feito com amplitude e, principalmente, com a garantia de que a única surpresa que a parte pode ter é o que vier, e ainda não esclarecido, mas sobre o qual ele poderá falar, e não a surpresa de ele ver divulgado de forma indevida o que ele tenha falado na privacidade do seu encontro com o seu advogado e na postulação da defesa. Portanto, a figura do advogado que vem desde sempre, e principalmente nas condições em que foram apresentadas, me fazem, junto com aquele outro dado também, a considerar que aqui houve, eu diria, uma parcialidade no julgamento que impõe, portanto, o reconhecimento do que aqui é divulgado como suspeição. O terceiro dado, que também está nos autos e que me leva a essa conclusão, senhor presidente, é a divulgação no dia 16 de março, ou seja, 12 dias depois daquela condução, do conteúdo de áudios captados que decorreram de interceptações que foram devidamente autorizados pelo mesmo juiz. E que hoje se sabe que houve uma seletividade dos dados que foram posteriormente revelados e que também transgridem esse direito que cada pessoa tem de, no julgamento, ser conduzido de forma imparcial. Esses dados foram esclarecidos, enaltecidos, realçados na sua concatenação, acho, ou pelo menos na minha compreensão e no meu estudo, a partir daquele momento inicial, mas com a reverberação que foi sendo feita com os dados que foram trazidos posteriormente ao processo, e que comprovam, portanto, o desenho de um quadro que macula de alguma forma, aliás, macula de forma comprovada, na minha compreensão e com as vênias de compreensão em contrário, do que foi indicado pelo impetrante como sendo quebra do princípio da parcialidade, que realmente não pode sobreviver numa democracia, num Estado democrático de direito. E, finalmente, eu considerei como quarto dado, presidente ministro Fachin, o levantamento do sigilo do ex-ministro Antônio Palocci, que é posterior ao término da instrução, com toda a divulgação que já foi dada e com a transcrição que faço aqui em meu voto e que me abstenho de ler.
Assim, na minha avaliação, presidente, os argumentos que foram apresentados para fins de um habeas corpus que tem este objetivo, de dotar toda pessoa, todo cidadão, de um instrumento célere, de natureza constitucional, de estatura tão nobre quanto os próprios direitos assegurados, tanto que é uma garantia constitucional, de ser julgado por um juiz imparcial, sob o qual não penda suspeição, porque todo mundo tem direito a um julgamento justo, por um juiz imparcial, um tribunal independente, e principalmente no qual ele possa comprovar todos os comportamentos que foram aos poucos sedimentando, consolidando, o que para mim é este traço e este quadro fundamental que me dá, portanto, de um cenário diverso e que veio a ser desvendado no curso deste processo para se demonstrar exatamente o que considero ser a quebra de um direito do paciente, que não teve um julgamento imparcial, como seria de se lhe assegurar por força de determinação constitucional e de normas constitucionais. Reitero, presidente, que estou tratando e levando em consideração as provas carreadas neste habeas corpus para este paciente e com os dados que foram apresentados e concatenados nos fatos comprovados aqui. Por isso, com as vênias do ministro Edson Fachin, do ministro Nunes Marques, e eu voto no sentido, portanto, de conceder a ordem de habeas com uma diferença em relação ao voto de Vossa Excelência, presidente, e do ministro Ricardo Lewandowski, é que ao final do voto neste habeas, Vossas Excelências tinham determinada a condenação do juiz processante ao pagamento de custas processuais. Neste caso, eu não acompanho nesta parte, porque aí sim, acho que tem razão o ministro Castro Nunes, o ministro Fachin ainda não se manifestou sobre este dado específico, no sentido de que não houve realmente a possibilidade, porque não era o caso aqui, de, reconhecida ainda que fosse, a quebra do dever de imparcialidade, de se manifestar, inclusive, sobre valores de condenação. Por isso, neste caso, eu estou concedendo a ordem, os termos, portanto, em que pleiteado, mas sem esta condenação final, mais uma vez, reiterando os meus cumprimentos ao ministro relator, a quem tenho a honra de compor, pela excelência do seu desempenho neste Supremo Tribunal Federal, mas que, neste caso, após um estudo exaustivo do que veio ao longo deste período, desde o início da tramitação deste habeas, me leva a concluir exatamente no sentido que acabo de votar. Agradeço mais uma vez a palavra, senhor presidente. Então, a confirmação, a ministra Carmen Lúcia muda o voto e, com isso, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal declara Sérgio Moro suspeito parcial nos casos que envolvem o ex-presidente Lula. Essa era a tendência. Vamos falar aqui, mostrar também como foram mais cedo as manifestações, mas o julgamento foi retomado hoje com um empate em 2-2. O ministro Nunes Marques havia pedido vista, o julgamento estava empatado, 2 votos pela suspeição de Moro, 2 votos contrários. O ministro Nunes Marques, então, votou também contra a suspeição, mas a ministra Carmen Lúcia, que havia votado igualmente contra a suspeição antes disso, pediu a palavra nessa tarde, mudou o voto e com isso fica formada a maioria de 3-2 para que Sérgio Moro seja declarado parcial, suspeito nos casos que envolvem Lula. O ministro Nunes Marques, mais cedo, condenou o uso de conversas hackeadas e disse que viu no caso uma janela para uma república hackeada. Vamos acompanhar. Essa prática abjeta de espionar, bisbilhotar e violar a intimidade das pessoas estaria legalizada. A sociedade viveria um processo de desassossego semelhante aos das piores ditaduras. Não é isso que deve prevalecer numa sociedade democrática. A forma importa da democracia, tanto quanto o conteúdo. Após o voto de Nunes Marques, Gilmar Mendes pediu a palavra para reler partes do seu voto. O ministro ressaltou que a operação spoofing e as matérias relacionadas aos vazamentos feitos por hackers não estão nos autos do julgamento da suspeição de Moro. Vamos acompanhar. Veja, portanto, que não vamos ficar com conversa fiada. Não estamos a falar aqui de prova ilícita. Eu disse de maneira muito clara que eu trouxe isso aqui para mostrar o barbarismo em que nós incorremos.
E não houve ninguém até agora capaz de dizer que houve um dado falso nessas revelações. O meu voto, e me faça justiça, o meu voto está calcado nos elementos dos autos. Agora, realmente me choca tudo aquilo que se revela. Gilmar Mendes ainda fez críticas à 13ª Vara de Curitiba. Não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Ainda há pouco, antes de vir para cá, Bernie Sanders estava dizendo sobre isso. Não precisa de rescisória. A desmoralização já ocorreu. Porque ninguém é capaz de dizer: alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro. Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol. O ministro se exaltou e condenou a condução coercitiva de Lula em 2016. Eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir. Justifiquem isto. Que isto faz parte de um devido processo legal. Intercepta a conversa do advogado com o cliente. Em seguida se faz uma condução coercitiva e leva eles para depor. E já se sabe tudo. Em que país do mundo isso pode ser feito? Qual é o Código de Processo Penal que justifica isto? Vamos ser sérios. Vamos tratar as coisas com seriedade. E não se trata de áudios, nem de hackers. Se trata do que dá num processo. A argumentação exige, antes de tudo, decência argumentativa. Há então momentos da fala do ministro Gilmar Mendes. Esse julgamento na segunda turma do STF continua, inclusive o ministro Edson Fachin pediu a palavra nesse momento, nós seguimos acompanhando, deve ser proclamado o resultado do julgamento em alguns instantes, mas a situação de momento é essa: com a mudança de voto da ministra Carmen Lúcia, fica formada a maioria de 3-2 para que seja declarada a suspeição do então juiz Sérgio Moro. Os votos favoráveis à suspensão foram da própria Carmen Lúcia, de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Do outro lado ficaram então os ministros Edson Fachin e Nunes Marques. Nós seguimos acompanhando, daqui a pouco voltaremos à segunda turma do STF. Antes, José Maria Trindade, vamos ouvir os nossos comentaristas aqui, abrindo a roda. O Zé Maria começa aqui a análise. Zé, boa noite para você. Você já tinha antecipado essa tendência, né, da mudança de voto da ministra Carmen Lúcia. Foi o que aconteceu. Boa noite, Zé. Era previsível, sim. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Me perdoe não estar fazendo festa, mas olha, este é o momento mais triste da história jurídica do Brasil. Foi construído em Curitiba um processo muito importante que tinha o objetivo de colocar o Brasil nos eixos e interromper um processo de corrupção que foi impregnado em toda a República. Durante os governos do PT, a palavra corrupção vinha de baixo a cima. E aí, os poderosos daqui de Brasília entenderam que era possível roubar sem ser incomodados. E quando eu digo isso, não é só o PT. O PP, por exemplo, foi o partido com o maior número de deputados e senadores, líderes do partido, processados. Outros partidos também participaram, MDB, enfim, era uma festa do mal, um Halloween da política, ou seja, a ladroagem que fraudou. O mercado do Brasil, um dos pilares da democracia, também é o mercado. Se as empresas não participavam de licitações, ou seja, não praticavam o mercado, era um jogo de faz de contas. E do outro lado, a política com muito dinheiro. Na delação, Antônio Palocci falou que Dilma Rousseff, na busca da reeleição, gastou R$1 bilhão. Isto é muito dinheiro, ou seja, compra de votos, ou seja, fraudou a democracia na votação, na eleição, e fraudou no mercado que não existia. As grandes empresas
é que faziam um joguinho para ver quem ia ganhar. E tudo isso construído com suor, com trabalho do dia a dia. Nenhuma dessas pessoas citadas aí como compravam um carro. Eu compraria um carro do Sérgio Moro, eu compraria um carro do Dallagnol. Quem não sabe dessa história, foi um debate nos Estados Unidos, onde um candidato, eu não me lembro bem quem foi o candidato, perguntou para o outro: você compraria um carro desse sujeito? É o que disse Gilmar Mendes. Eu compraria um carro do Sérgio Moro, eu compraria um carro do Dallagnol. E aí o que aconteceu? A guerra jurídica. Não houve nesse debate, em nenhum momento, o questionamento. Mas afinal, houve ou não houve corrupção? Porque a resposta seria sim. Não houve a seguinte pergunta: há provas concretas de que houve o crime? Não houve essa pergunta, mas sim. Mas aí foram pegando e juntando pecinhas jurídicas daqui e fizeram essa defesa chegar ao Supremo Tribunal Federal. E é uma decisão pesada e séria que desmonta a Lava Jato. Esta parcialidade do então juiz Sérgio Moro é o que há de pior no mundo jurídico. Um juiz parcial, na verdade, não é um juiz, é um algoz, um verdugo. E é isso que transformaram Sérgio Moro. Tentaram, e ficou quase, ali vai ficar de 2-2, condenar o juiz Sérgio Moro. Não à cadeia imediatamente, mas a pagar emolumentos, a suprir a justiça por seu erro, que não aconteceu. Eu previa isso lá atrás. Olha, estão encaminhando o juiz Sérgio Moro e o doutor Dallagnol para o corredor dos condenados e com possibilidade de prisão. É isso mesmo. Esta parcialidade pode sim ensejar um novo processo. A parcialidade já é reconhecida pela mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal. Portanto, é um dia triste e vai ficar marcada na história da justiça brasileira, não como uma cicatriz boa, mas como uma mancha. Não se faz uma situação assim, não se desmonta um ato tão perfeito e que foi aplaudido pelo país. Augusto Nunes, boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, boa noite, minha querida Ana, Paula, boa noite, meu irmão Guilherme, boa noite, compadre Zé, e boa noite a quem nos acompanha. O Zé tem toda a razão, hoje é um dia triste, para a justiça brasileira, e eu não digo para o STF, que é uma instituição, mas para o bando liderado por Gilmar Mendes, que acaba de incluir, lamentavelmente, a ministra Carmen Lúcia. Não me surpreendeu a mudança de voto da Carmen Lúcia, porque eu disse aqui mais de uma vez que o Gilmar Mendes tem se gabado nos jantares com amigos, isso eu posso afirmar, testemunhas disso aí me disseram, me comprou mais de um jantar, ele disse a mesma coisa, ele disse que cooptou a Carmen Lúcia. E ele estava dizendo então que ela votaria dessa forma. Eu lamento muito, porque a Carmen Lúcia me pareceu diferente. Quando ela presidiu o Supremo, ela teve atitudes corretas. Ela, por exemplo, não pôs em votação, como ela havia prometido ao próprio Sérgio Moro, vou contar o episódio, lembrar o episódio daqui a pouco, que ela não colocaria em votação a mudança da interpretação segundo a qual é possível, sim, começar a iniciar o cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. E não pôs em votação, para desespero dos Gilmares, dos Toffoli, dos Lewandowski. E ela reafirmou isso no encontro que houve encontro casual, no dia 15 de agosto de 2017, num evento promovido pela PAN, foi um seminário, uma série de debates sobre a justiça brasileira. O Sérgio Moro abriu o seminário e a Carmen Lúcia encerrou na parte da manhã. O Sérgio Moro havia dito a mim que ele gostaria de encontrar a Carmen Lúcia para fazer um apelo a ela, no sentido de não colocar em votação essa questão da segunda instância, que era tudo que o Gilmar queria. Quando o Moro, depois de terminada a palestra, estava saindo do hotel onde se realizava o evento, a Carmen Lúcia chegou.
Os dois se cruzaram e houve o seguinte diálogo. Ele falou, o Moro para Carmen Lúcia, ministro, eu estou preocupado com a questão da segunda instância. Tá? Ela falou, você sabe que eu não mudei. Ele falou, não, na senhora eu confio. O problema são os outros. E depois disse a mim, os outros são os que votam com o Gilmar. A Carmen Lúcia, desse encontro não existe mais. E é um negócio que tem a ver com problemas psicológicos. A Carmen Lúcia tem um lado infantil, ficou claro para mim agora, porque ela era muito dependente sentimentalmente, me desculpe entrar em coisas pessoais, mas é inevitável, dependente do pai. Ligava para o pai todo dia, falava do pai, ouvia o pai, isso já presidente do Supremo. Depois da morte do pai, ela passou a agir da mesma forma com o Celso de Mello. Virou uma espécie de pai da Carmen Lúcia. Isso confirmado por gente que trabalha com ela. Agora o pai é o Gilmar Mendes. Quer dizer, ela escolheu uma orfandade, desmoralizante. Ela votou com o Gilmar Mendes. Ele determina agora como vai votar uma ministra que já mereceu a confiança dos brasileiros e não merece mais. O Gilmar, esse teatrinho de segunda categoria que ele fez, é coisa de cínico. O bom é que na tela, na televisão, o rosto fala. E no caso dele fala mais especificamente o beiço. Né? Eu me lembro de um ator chamado Victor Mature, que fez o papel de Sansão, no filme Sansão e Dalila, isso nos anos 50, 60, e eu brincava dizendo o seguinte, ele não precisava nem atuar, falavam por ele as sobrancelhas, ele movimentava para cima, estava expressando um sentimento, do lado era outro, então ele era a sobrancelha, o Gilmar é o beiço do cínico. Ele disse, não, independentemente do desfecho dessa discussão, desse debate, eu estou em paz. Tá, todo canalha fica em paz, né? Com a própria consciência. Não tem consciência. Eu fico em paz porque eu disse isso, disse aquilo e tal. Ele sabia do resultado. Ele sabia do voto da Carmen Lúcia, que durante o seu pronunciamento lastimável também não conseguiu impedir que o rosto falasse. Ela tinha a palidez de quem sabe que está fazendo um papelão, tá? De quem foi induzida por um temperamento mais forte, por um temperamento dominante, a fazer uma coisa que ela sabe que é imoral. Todos eles levaram em conta, esses que votaram pela suspeição do Sérgio Moro, votaram apoiados em provas ilegais, que é esse material hackeado, que pertence, provas que formam se é que se pode chamar de prova, né? Eles consideraram provas e são ilegais, não podem levar em conta isso num processo. E todos se basearam nisso. Agora, estão conseguindo tornar suspeito o juiz que liderou a mais produtiva operação anticorrupção da história, que desmantelou o maior esquema corrupto da história, chefiado pelo Lula, como todos sabem. Todos sabem que o Lula é culpado. Era o que eu perguntaria ao Gilmar Mendes, depois de ter respondido da mesma forma que respondeu o Zé. Eu compraria um carro usado do Dallagnol ou do Moro. Não compraria uma bicicleta, um patinete do Gilmar Mendes e da sua turma. Então ele fala, não... Ele respondeu ao que ele considera um crime com outro crime. E ele fica declarando, não se pode reagir à corrupção com outro crime. Ele acabou de fazer isso para ajudar a corrupção. Depois de, há poucos dias, ter anulado, revogado, sei lá o que ele fez, mas livrou a cara do Aécio Neves num processo. E o Aécio Neves, quem considera o Aécio Neves inocente, ou é muito inocente, ou é muito cafajeste. Então o Gilmar Mendes está lá fazendo seu papel, anulando, na prática, sentenças que foram referendadas por 3 juízes, desembargadores, no caso do Tribunal Regional Federal,
baseado em Porto Alegre, e por ministros do Superior Tribunal de Justiça. Não foi só um, não. Eles estão declarando suspeitos, esses bandos da segunda turma estão declarando suspeitos, esses juízes também. E eles são advogados que chegaram lá por motivos políticos. Não, nenhum é juiz, não respeito nenhum como juiz. Então é um dia lamentável. Esses processos, então, que todo mundo envolvido que seja considerado inocente. O Moro foi parcial com todos, então. Os Eds que vão cobrar agora multas do Moro, se devolva o dinheiro dos corruptos que devolveram parte do que haviam roubado da Petrobras. É isso que deveria acontecer para que o povo brasileiro veja muito claramente que o Supremo não merece o respeito de nenhum homem de bem, de nenhuma mulher honesta, nem de crianças que sabem identificar os ladrões que aparecem na cara deles e eles fingem que estão lidando com inocentes. Análise agora de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, Zé Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, parceira Ana Paula Henkel. Boa noite a você. Hoje o Supremo Tribunal Federal cometeu um atentado contra a justiça brasileira, né? Cometeu um atentado contra a justiça brasileira. Porque, como vinha dizendo o Augusto agora na parte final do comentário dele, essa decisão da segunda turma, ela transforma em suspeito o doutor João Pedro Gebran Neto, desembargador do TRF-4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fez com o seu voto, que não só confirmou, como ampliou a sentença aplicada na primeira instância contra Luiz Inácio da Silva. Ele fez com esse voto didático assistido pelo Brasil inteiro o país despertar novamente. O Brasil frequentemente cai no sono, né? E o voto do desembargador João Pedro Gebran Neto reacendeu a dignidade do país e levou, né, depois o impeachment tinha acontecido 2 anos antes, e aí depois muitas escaramuças na política brasileira, tentativa de virada de mesa, tentativa de reabilitação do PT, né, com justamente tentativa de golpe no governo de transição, chefiado pelo Michel Temer. Não era um governo do PMDB, do Temer, do Renan Calheiros, era um governo da retomada das instituições pelo Brasil que trabalha. Essa agenda aí que a gente está tentando de novo agora e que já tentou em outros momentos com outros partidos e outros presidentes, né? De vez em quando o Brasil consegue abrir aí um espaço entre os parasitas que lhe sugam o sangue no Estado e colocar a agenda que interessa à sociedade que não tem padrinhos no judiciário, não tem padrinhos na imprensa, enfim, não tem esse vidão, né? Então aconteceu isso 2 anos depois do impeachment, que o STF também tentou atrapalhar. O STF interveio na Câmara dos Deputados durante o início da tramitação do processo de impeachment. O STF sempre tentou dificultar a Lava Jato. Isso é ostensivo. E depois do voto do desembargador Gebran, o Brasil acordou de novo, né? 2 anos depois daquele despertar que levou ao impeachment, porque o impeachment da Dilma Rousseff aconteceu porque o Brasil despertou e foi para a rua, e a prisão de Lula aconteceu porque o Brasil despertou e foi para a rua. Só isso. Quando o Brasil não desperta e não vai para a rua, o STF faz sempre esse papel, e não só o STF, né? Todos aqueles interessados em manter um status quo de privilégios, de clubes, né? Uma arregimentação de interesses particulares, que nós estamos cansados de conhecer, é antigo. Então, o que aconteceu foi que
o Brasil foi às ruas em abril de 2018 e a ministra Carmen Lúcia, que presidia o STF e estava julgando o habeas corpus preventivo para evitar a prisão do Lula, olhou pela janela e viu o Brasil nas ruas. Ela fez algumas tentativas ali anteriores de declarar, de fazer falsos chamados à paz, porque a inflamação ali era positiva, era a inflamação da indignação da sociedade brasileira. E ela estava crescendo, e foi assim que o Brasil foi caudalosamente às ruas, né, das maiores manifestações da sua história. E a ministra Carmen Lúcia com recados, né? Eu lembro de uma frase dela: violência se combate com capacidade de amar. Essa é uma magistrada que presidiu a Suprema Corte, a máxima corte judiciária brasileira. E naquela oportunidade, então, a ministra Carmen Lúcia perdeu a oportunidade de dar o habeas corpus ao ex-presidente Lula. Mas se hoje nós estamos assistindo a ministra Carmen Lúcia dizer que o processo é viciado, que o juiz de primeiro grau é suspeito, ela não tinha lido, então, o processo? Isso tudo sobre o que ela fala hoje já estava consagrado, já estava consignado no processo. Ela não leu o processo quando negou, quando votou contra, quando não aprovou, enfim, poderia ter feito o habeas corpus preventivo, né, em favor do Lula, e o Lula foi preso. E o Lula foi preso apesar do STF, né? O Brasil sabe disso. E, evidentemente, que a ministra fez, né, uma coleção ali de alegações que eu considero um precedente gravíssimo, porque ela pega aspectos da conduta do juiz ao longo do processo. O juiz tem uma infinidade de condutas, de procedimentos, como já dissemos aqui, tudo com o molho, tudo com a atmosfera dessas mensagens roubadas, que nós vimos o ministro Gilmar aos gritos, batendo na mesa, dizendo que não é esse o problema. É esse o problema, sim, ministro Gilmar. A atmosfera, a base, né, o ponto de partida, a verve que o STF encontrou para trazer essa tese estapafúrdia de um juiz suspeito depois de sentenças consagradas em 3 instâncias, por isso que eu digo que é um atentado à justiça brasileira. Este ambiente foi conseguido através do reconhecimento pelos senhores de mensagens roubadas, provas imprestáveis, como, sim, uma indicação inicial a partir daquilo, de futrica, né, de conversas particulares. A gente sempre tenta imaginar o que aconteceria se acontecesse o contrário, né? Aqueles hackers que foram contratados, não se sabe por quem até hoje, o que é um absurdo, né? Quem contratou os hackers, né, que fizeram aquele material cair no colo da defesa do Lula e dessa imprensa de aluguel do lulismo e do PT, né, que foi fazer aquele carnaval em cima para tentar desmoralizar a Lava Jato lá atrás. Então, era fundamental saber quem pagou aqueles hackers, né? Quem foi o mentor daquele crime que ensejou, sim, o ambiente para essa votação vergonhosa de hoje. Então, nós vimos, Vitor, justamente bases fracas, muito fracas, para essa alegação, e agora nós estamos vendo a consagração de um atentado contra a justiça, ao vivo, e evidentemente que os autores desse atentado, não sabemos qual vai ser o transcurso, mas o país inteiro está vendo. Agora Boa sim. tarde, Vitor, mestre Augusto, Zé, parceiro Fiuza, nossa audiência. Realmente faço coro aí com os meus colegas de bancada, que é um dia triste para o Brasil. No entanto, Vitor, eu quero deixar aqui a minha palavra de que a gente não pode desistir. A gente realmente
estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Não apenas dentro da pandemia, com esses projetos aí de tirania que a gente vê nos estados, em muitos municípios do Brasil, mas também essa absoluta insegurança jurídica que a gente vive já há algum tempo, infelizmente por parte da corte mais alta aí do Brasil. A gente não pode desistir. Respondendo ao que o Zé comentou sobre a expressão se você compraria, né, um carro desse homem, é uma expressão que foi criada aqui nos Estados Unidos ali no final dos anos 20, mas muito usada nos anos 60 no governo, então, do republicano Richard Nixon, né, do presidente Nixon, do famoso caso Watergate. Então, havia ali uma série de charges e desenhos que com o rosto do presidente Nixon e com os dizeres ali se você compraria um carro desse homem, uma referência também à própria guerra do Vietnã. Os Estados Unidos estavam em guerra ali no Vietnã, uma guerra muito impopular, por sinal. Vitor, a gente não tem como não pensar no que o Augusto sempre fala, no faroeste à brasileira, né? Infelizmente é o que a gente vive, é uma Suprema Corte aí agindo de uma maneira política. Eu convido o nosso ouvinte, o nosso espectador a assistir, já está no YouTube, a espetacular entrevista que a doutora Tameia Danelon deu ao nosso mestre Augusto Nunes ontem no Direto ao Ponto, onde ela fala que o direito tem se tornado uma coisa complicada até para as pessoas, né, envolvidas no direito, tamanha a instabilidade jurídica que a gente vive, e ela explicando também 2 pontos importantes em relação ao que nós estamos vendo hoje. Ela dizendo que as mensagens hackeadas aí da Vaza Jato, essas mensagens nunca foram periciadas, existem mensagens ali que ela não se recorda, não se sabe se essas mensagens elas foram editadas, se foram subtraídas, se os nomes foram trocados. Então é sempre importante a gente ressaltar isso aqui, que não houve absolutamente nenhuma perícia nessas mensagens. E outro ponto importante que ela disse ontem também na entrevista com o Augusto é sobre as prerrogativas, né, da Suprema Corte no Brasil, que não é para analisar as provas ali apresentadas nos autos, mas sim a constitucionalidade, se as leis foram observadas no processo. E, infelizmente, a gente não vê isso. Como o Fiuza estava falando, o Zé também comentou, né? Nós tivemos uma decisão forte na primeira instância com o então juiz Sérgio Moro em relação aos processos do Lula. Depois, essa decisão referendada, né, no Tribunal Regional Federal ali da 4ª Região em Porto Alegre. Depois, pelo STJ. E tem uma frase, Vitor, importante do desembargador Gebran Neto, que ele colocou na sua decisão, que inclusive aumentou a pena, né, do ex-presidente Lula. Ele disse: há provas sobradas. Isso está na decisão dele ali. Lembrando que o desembargador Gebran Neto, ele foi uma nomeação, uma indicação da presidente Dilma em 2003, ou seja, ele se ateve absolutamente às provas, aos autos, a quantidade de evidências e provas que constavam ali nos autos e aumentou a pena. Agora, outro ponto interessante desse rompante que a gente viu hoje, né, durante vários momentos do ministro Gilmar Mendes, e que ele fala da suspeição do então juiz Sérgio Moro. Só para a gente lembrar aqui, Vitor, o Gilmar Mendes, ele mandou soltar o empresário Eike Batista, mas ele ignorou o fato de que a sua mulher trabalhava exatamente no escritório que defendia os interesses do empresário. Mesmo assim, ele não se declarou ali suspeito de dar um habeas corpus e soltar o empresário Eike Batista. Então, o que a gente vê, infelizmente, vai muito contra também o que o próprio presidente do Senado, que nós tivemos aqui no programa, disse, que é tempo, né, que nosso caminho é o da união, ou então será o caos. Infelizmente, não é isso que a gente está vendo. A nossa insegurança jurídica ela é cada dia maior
e tem um ex-ministro da Suprema Corte americana, o juiz Antonin Scalia, já falecido, mas um juiz respeitadíssimo, originalista, que seguia a letra fria da lei, respeitado por ambos os espectros políticos e ideológicos aqui nos Estados Unidos, que uma vez ele disse o seguinte, aqui são 9 juízes na Suprema Corte, e uma vez ele disse o seguinte, Vitor, uma nação que subordina suas decisões políticas a 9 advogados de toga, não eleitos pelo povo, não merece o nome de democracia. Infelizmente, é isso que estamos vendo no Brasil. Decisões políticas aí delegadas e subordinadas a 11 advogados de togas não eleitos.